Muito bem, estamos de volta com o UFSC Entrevista, hoje falando com o Tenente Coronel César Assunção Nunes. Ele é comandante da 1ª Região Bombeiro Militar de Santa Catarina, e também com o Tenente Coronel Sandro Martins. Ele é o comandante do 10º Batalhão de Bombeiro Militar e coordenador do 16º Senabom, que é o Seminário Nacional de Bombeiros. Bom, senhores, vamos falar agora também dos moradores que deixam suas residências sozinhas nas férias, né? Falamos agora da Operação Veraneio, e eu acho que é um momento também de deixar aqui claro, esclarecer e alertar principalmente as pessoas, né, descuidadas, que deixam de repente equipamentos eletroeletrônicos ligados na tomada, ou seja, os mínimos descuidos pode levar aí, eu diria assim, ao máximo de perda, não é isso? É verdade, nós temos dois grupos de abandono de saída do local, né? Que é aquele que sai de casa e vai para a praia, e de que aquele que tem a casa de praia, normalmente ele se afasta, né? Então, para o primeiro grupo, eu diria o seguinte: quando você está numa casa, vai efetivamente a casa, ou apartamento e vai para a praia, a prática mais comum é deixar equipamentos eletrônicos e principalmente a comida no fogão, né, e que isso tem dado inúmeros problemas. As panelas acabam muitas vezes secando, produz fumaça e aí produz incêndios. Então, essa é o primeiro grupo, né? E muitas vezes as pessoas que ocupam, de certa forma, os ventiladores rotativos e outros equipamentos que ficam ligados por um longo período, muitas vezes acabam aquecendo e causando esse problema. Então, ele precisa também ser desligado por algum período. E aquele morador que tem uma casa de praia, que precisa tomar suas precauções quando ele deixa a casa de praia, né? Uma delas é de que ele deixe ligado somente aquilo que é essencial à segurança da edificação, certo? E não há necessidade, muitas vezes, de deixar uma geladeira, né, de deixar equipamentos eletrônicos que ficam ligados por um longo período e muitas vezes pode provocar incêndio. A pessoa diz, mas equipamentos podem provocar? Sim, pode. Nós temos diversos casos aí, né, de poeira impregnada na faixa de areia, corrosão de equipamentos eletrônicos que tem provocado uma série de problemas, né, e por isso esses cuidados. E agora, eu estava falando aqui antes, nesse primeiro intervalo, eu até vou relatar aqui um exemplo, sobre gás. Sim. Eu cheguei lá, um vizinho estava com a casa toda preta. Sim. Ou seja, ele chegou, ele relatou que ele chegou, estava escuro, né? Ele foi direto no interruptor e quando ele apertou no interruptor, bum! Ou seja, a casa dele ficou toda preta, ele teve sorte porque se queimou pouco, né? Mas coisas de plástico ficaram torradas, né? Então, isso resultante de um possível vazamento de gás. O GLP, que é o gás que nós adquirimos, né, é uma mistura de propano com butano, adicionado aí pequenas moléculas de mercaptan que dá o cheiro característico. Normalmente, essa mistura inicial ela é uma mistura incolor inodora, e normalmente ela tende a se acumular em cerca de 15 a 20 ou até 30 centímetros nas partes mais baixas. E à medida, então, que essa proporção ela vai sendo tomada, basta que haja uma pequena centelha para nós provocarmos uma explosão. Isso é muito comum nas residências modernas, até com esse vazamento que ocorre muitas vezes na parte de trás do fogão. Ele tem provocado grandes incêndios em cozinhas fechadas, que não tem a chamada ventilação cruzada. Por isso que a gente observa que os prédios mais modernos e muitos antigos, eles possuem a chamada ventilação cruzada. Ou seja, ele nunca deixa essa quantidade de gás permanecer, né? Então, assim, é sempre importante, né, de que assim, a pessoa que, até a dica anterior, que vai sair de casa, ela desliga o gás, certo? Principalmente quando ela vai deixar a edificação por algum tempo, né, para que, em havendo possível vazamento, né, ele tenha a capacidade de estar estanque ao E tem aquele vencimento também da mangueirinha, né? Sim, a mangueira ela já passou por diversas fases. Depois desse acidente, a primeira coisa que eu fiz, eu fui olhar o vencimento da minha mangueira, que estava vencida, inclusive. Essas mangueiras, na realidade, elas com o tempo elas vão cristalizando, né, elas vão tornando-se rígidas e quebradiças. Então, muitas vezes, basta um movimento é o suficiente para romper e a gente não percebe isso provoca um vazamento. E aí a gente pode entrar na válvula, pode entrar em outros segmentos, né? Aquela velha técnica, né, de efetivamente colocar o sabão após a troca é extremamente salutar, porque ali a gente consegue saber se tem vazamento ou não. Então, de qualquer maneira, o camarada, como foi no caso esse vizinho aí, ele sentiu o cheiro de gás, ele falou que, tá vazando gás, eu vou acender a luz para verificar, para ficar melhor. Quer dizer, jamais ele deve fazer isso. Claro, ele deveria abrir com muito cuidado isso, né? Com muita cautela, ventilar o máximo possível antes de acionar qualquer outro dispositivo. Agora, mais um detalhe, ainda sobre a questão de verão.
E a cidade aqui, a nossa região, estamos falando aqui para a grande Florianópolis, mas principalmente para o nosso litoral, os grandes polos, né, que atraem turista aqui para a nossa região. Um detalhe importante também são os acidentes de trânsito. Quer dizer, os procedimentos, né, quando acontece, infelizmente, o que o camarada tem que fazer, né? Nós temos uma série de dicas que são bastante importantes para que ele não se torne também uma vítima, certo? Então, a gente sempre tem que avaliar assim, ó, os sistemas de emergência hoje é uma realidade. A primeira dica é ele ser preciso com a informação que ele está dando, tudo aquilo que ele está visualizando. Se ele não é capaz de atuar no primeiro momento, efetivamente ele tem que acionar um sistema de emergência. Essa é a primeira grande dica. A segunda, né, não torne-se parte integrante, né, e se você vai ajudar e sabe ajudar, né, você tem que se preocupar em colocar o seu veículo o mais distante possível, porque isso causa transtorno às outras pessoas que também estão diante de uma situação de acidente como essa. Né? Nós tivemos muitas pessoas que foram tentar ajudar e acabaram se envolvendo de forma direta num acidente, certo? A terceira, né, é procurar manter o máximo possível essa situação sob o controle, não só a si, mas também o paciente, né, e aguardar o socorro. Agora, claro, se essa pessoa vai prestar o socorro, ela tem que efetivamente ter um treinamento prévio para que ela possa garantir... Ela tem que ter um certo conhecimento. Sim, é necessário. Mas a melhor coisa que ela faz é ligar Exatamente. para ou os bombeiros, ou a PRF, Polícia Rodoviária Federal, estadual. A quem ele conseguir no momento, certo? Ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 93, ao SAMU pelo telefone 192, enfim, as disponibilidades possíveis para tal. A operadora, no caso da rodovia BR-101. Então isso é sempre importante, tá? Que os órgãos cada vez se conversam mais para que ele envie o recurso mais adequado. O senhor falou exatamente no que eu vou questionar agora, essa questão de parceria, né? Quer dizer, vocês cada vez mais, o senhor acabou de falar que vocês trabalham em conjunto, né? Sim. Quer dizer, isso na prática então acontece, quer dizer, SAMU, CB, no caso bombeiros, as polícias, isso aí é um trabalho em parceria, em conjunto. Tem que acontecer, a estrutura pública ela existe com uma finalidade, atender o cidadão, certo? Acabou então, aquele negócio antigo de que não, eu sou bombeiro, polícia para lá, rodoviária para lá. Não, muito pelo contrário. Hoje, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, ela trabalha integrada na nossa rede de comunicação. O próprio SAMU, ele é coordenado a partir do único centro de comunicação. E existe sim os aperfeiçoamentos, né? Nós temos hoje um software que integra efetivamente as duas viaturas, isso já é uma realidade. É um sistema que eu consigo identificar as viaturas do SAMU, eles conseguem identificar para que a gente não tenha a dualidade de recursos públicos num local único. Né? Além da própria gestão da via, que é feita pelas polícias rodoviárias federal, estadual, né, e polícia militar, além de guarda municipal. Então, na ponta, lá no atendimento, ele é um ajuste praticamente automático. Claro que ele sempre exige, né, o azeitamento para que ele melhore. Bom, senhores, para fechar esse bloco, mais uma curiosidade para o nosso telespectador que nos assiste aqui pela TV UFSC. Eu queria falar um pouquinho da vocação de vocês. Já dá para perceber aqui que os dois, né, vamos dizer, os dois coronéis, né, porque logo o senhor também vai ser coronel, é inevitável, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocação. Quer dizer, o que levou vocês a escolher essa profissão, eu diria, de risco, né? É um trabalho de risco. Quer dizer, ser bombeiro militar. Vamos começar aqui pelo menos antigo, né? Tem o mais antigo e o menos antigo. Então, vamos começar aqui pelo tenente-coronel. Valdo, eu sempre, quando trato com os nossos bombeiros, com a nossa tropa, quando eu participo de uma reunião, e inclusive o que motivou a gente a proporcionar esse evento que a gente vai fazer agora nos 90 anos, é de que eu não trabalho com um ser humano comum. E entenda ser humano comum a pessoa normal. Porque a partir do momento que tem alguém que saia de casa disposto a dedicar a vida dele para salvar alguém, colocar a vida dele em risco, que estava numa posição de segurança, à disposição de outrem, essa não é uma pessoa normal. E isso foi o que nos motiva a trabalhar. Fazer sair de casa, buscar sempre o melhor, estar um pouco além daquilo que um ser humano normal faria, porque a gente trabalha com esse tipo de pessoa. Isso me motivou a estar no Corpo de Bombeiros. Isso me motivou a ser bombeiro. Trabalhar com quem dedica a vida para salvar alguém. Exatamente, essa seria a maior recompensa, trabalhar com esse tipo de pessoas. De estar junto com eles nesse momento. De poder compartilhar um banco de viatura com eles, de estar lá numa emergência com eles, saber que eu posso realmente contar com aquela pessoa. E essa não foi uma única vez que eu tive a oportunidade de passar por isso. Foram diversas vezes que a gente teve a oportunidade de ver essas pessoas dedicar a vida deles a salvar outras pessoas.
O senhor que passou já por um longo estágio, hoje o senhor é o comandante da primeira região bombeiro militar de Santa Catarina, o nosso litoral, seria isso? Litoral catarinense. Então, eu queria que o senhor também falasse um pouquinho dessa sua trajetória, o que levou o senhor a escolher essa profissão de risco. Será que eu estou certo? É de risco ou não? Ele é de risco, que a gente consegue administrando bem, a gente consegue chegar com resultado. Eu diria assim, eu responderia essa pergunta da seguinte forma, eu começaria de novo. E começaria de novo da mesma forma que cheguei até aqui. Na verdade, foram escolhas feitas de forma muito gradativa durante a carreira, né? Ainda a época que nós pertencíamos à Polícia Militar, depois foi uma escolha específica ao Corpo de Bombeiros, mas o que sempre puxou foi o fato de poder ser útil às outras pessoas. Na lógica de que nós não estamos aqui, ou se aqui estamos de passagem, devemos, por exemplo, ser um pouco útil. E me parece que essa é a relação mais lógica, de ter a disponibilidade nesse momento da carreira, durante tantos, de poder dar a mão para que alguém pudesse sair de uma situação crítica, de poder localizar o corpo de um ente querido, de poder realizar um salvamento, de poder fazer um parto, enfim, isso é gratificante, extremamente gratificante, e mexe com a gente. Muito bem, estamos aqui falando com os nossos convidados aqui no UFSC Entrevista, o tenente-coronel Sandro Martins, ele é comandante aqui do 10º Batalhão de Bombeiros Militar de Santa Catarina e também ele é coordenador do 16º Senabom. E o comandante da 1ª Região Bombeiro Militar de Santa Catarina, o coronel César Assunção Nunes. Vamos fazer aqui mais um rápido intervalo e voltamos já.